Boa noite a todos que nos acompanham. Estamos aqui num dia muito importante para o Sindalesc. É um dia que nós vamos estar lançando o projeto do assédio que o Sindalesc está trabalhando há mais ou menos 4 meses. É uma honra para a gente receber 2 ilustres convidados, juntamente com o nosso assessor, a nossa mediadora, e nosso assistente aqui de áreas técnicas, nosso primeiro secretário do Sindalesc. É um momento que vivemos no nosso país, onde o assédio está se tornando uma coisa muito comum, e esse nosso projeto nasce, na verdade, com uma pessoa que veio até a sede do sindicato fazer algumas queixas de alguns sentimentos que ela estava tendo em relação a problemas no seu ambiente de trabalho. Então, o nosso projeto nasce nesse momento. Uma queixa de uma pessoa mudou toda a nossa forma de visualizar esse problema que acontece no dia a dia. Mas a sociedade, muitas vezes, e nós mesmos, né, fazemos isso com uma naturalidade, tanto como assediadores, como assediados. E essa pessoa nos trouxe essa demanda e a gente resolveu descascar essa cebola. Essa é uma cebola que tem muitas emoções contidas de muitas pessoas e à medida que a gente foi aprofundando, a gente foi compreendendo o quão isso é enraizado na nossa cultura, em especial aqui no nosso país e nos nossos ambientes de trabalho. Então, assim, é uma honra muito grande estar aqui com 2 grandes pesquisadores, né, que vão estar conosco, trazendo muita informação, a professora Suzana, Renato, o nosso assessor Luiz Sérgio, a Aline, que vai ser a mediadora, que vai trazer a vocês, juntamente com o Antônio, que está nos auxiliando, vai trazer muito conteúdo. Então, é um dia, um marco do lançamento do projeto do assédio que está sendo construído no Sindalesc. É a primeira vez que ele vem para o externo. A gente vem produzindo esse trabalho há 4 meses e acreditamos que ele é de extrema relevância, tanto para o indivíduo quanto para o coletivo, porque a gente precisa, sim, ter canais. E muitas vezes a gente só se dá conta quando surge uma demanda e a gente percebe como tem pessoas sofrendo no dia a dia e principalmente quando não encontram uma válvula de escape, um abraço, um acolhimento. E é nesse caminho que nós estamos trilhando. Agradeço novamente, vou passar a palavra para a mediadora e gostaria de salientar, e depois acho que no decorrer das falas, a gente vai entender que assédio é crime, assédio é um processo que a gente precisa se conscientizar, não só para não produzir, não ser assediador, mas para entendermos que muitas vezes nós não somos culpados de muitas coisas que querem nos incutir. Então, é um momento muito importante, um marco para o sindicato, de uma nova bandeira, né, que nós estamos hasteando e esperamos não mais colocá-la para baixo, mantê-la acesa, né, a chama de um lugar onde as pessoas consigam realmente externar, né, e também já sabemos que esperamos ao final desta live fazermos uma parceria com o NET, né, pode que nos vai ajudar a auxiliar. Vou passar a palavra para a Aline, que vai ser a mediadora desse encontro, muito importante, muito relevante para o sindicato, mas tenho certeza para a sociedade de uma maneira geral. Aline, é contigo, a palavra está contigo.
Boa noite a todos e todas, né? Obrigada, Alexandre, pelas palavras iniciais, né? A gente está dando esse passo hoje para o externo, né? Há algum tempo, desde fevereiro, a gente tem esse grupo de estudos, né? Então, de novo, eu acho que eu me empolguei, esqueci boa noite a todas, todos e todes, né? Desde fevereiro, a gente tem um grupo de estudos e de trabalho sobre a questão do assédio, né? Como o Alexandre bem colocou, nós somos provocados e nós ouvimos, sabemos de pessoas que nos procuram, né, e na dúvida se era assédio, se não é assédio, e nós, enquanto entidade sindical, Sindalesc, sentimos a necessidade de entender, né, de estudar o que é o assédio e também mecanismos de ouvir essas pessoas, porque às vezes as pessoas não sabem a quem recorrer e muitas vezes elas precisam ser escutadas, né? Então, nesse sentido que nós organizamos um grupo de trabalho, estudos, temos aqui a presença do Luiz Sérgio, né, que é o nosso apoio, né? O Luiz Sérgio tem uma experiência como psicólogo e como mentor de projetos, então nós convidamos ele para nos ajudar nessa tarefa, né? E viemos convidando algumas pessoas para participar do nosso grupo de estudos e trabalho, e sentimos que era um momento propício agora para abrir, né, fazer esse lançamento e convidar 2 especialistas na área para falar sobre a questão do assédio no ambiente de trabalho. É importante ressaltar que nesse momento que a gente vive uma pandemia, né, e que as relações de trabalho, talvez agora com o home office, teletrabalho, às vezes as pessoas estão ficando o dia inteiro em função do celular, ou voltaram a trabalhar fisicamente, mas tem teletrabalho. Há muitas dúvidas sobre o que pode, o que não pode, o que configura assédio, e o nosso desejo é justamente abrir o debate, contribuir, né, trazendo uma conversa qualificada. A gente quis trazer, né, os 2 especialistas aqui que eu vou apresentar, e também todo o suporte da Universidade Federal, que tem esse núcleo, o NetPot, que o Alexandre já citou, que estuda e que ao longo do trabalho a gente vai ser falado sobre isso, inclusive dá suporte a pessoas, tem grupos para ouvir essas pessoas. Então, a importância, inclusive, da entidade sindical, né, do Sindalesc, que está dialogando com a universidade, que pesquisa e produz conhecimento. Então, nesse momento específico que a gente vive de pandemia, em que a saúde mental das pessoas, em especial aqui dos trabalhadores e das trabalhadoras, está mais frágil, mais sensível, e que as coisas estão difusas e às vezes não claras, né? Que inclusive você não precisa estar no ambiente de trabalho físico para ser assediado, é preciso ter clareza, porque às vezes não há nem essa identificação, estou sofrendo, não estou, o que é uma exigência, o que é pertinente uma exigência do chefe e o que é assédio. Então, o objetivo da nossa live aqui é poder esclarecer tanto para os servidores da Assembleia, quanto para quem está nos assistindo, para o público em geral, e trazer ferramentas, conhecimento, inclusive saber quais são os possíveis desdobramentos, encaminhamentos, o que fazer, e nesse sentido a gente procurou, né, estamos trazendo aqui 2 especialistas muito qualificados. Então, para não me delongar mais, né, agradecer a audiência de quem está presente, agradecer muito a professora Suzana e o professor Renato por estarem aqui presentes, e vou apresentá-los. A professora doutora Suzana da Rosa Tolfa, ela é psicóloga, mestre e doutora em administração, ela é coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Processos Psicossociais e da Saúde nas Organizações e no Trabalho, e participa do Grupo de Trabalho e Saúde do Trabalhador, ANPET e SPOT, acho que pronuncia assim. Coordena também os seminários catarinenses de prevenção ao assédio moral no trabalho e os congressos sobre riscos psicossociais e saúde no trabalho. Autora e organizadora do livro Gestão de Pessoas e Saúde Mental do Trabalhador, editora Vetor, que foi lançado em 2020. O Renato de Oliveira, ele possui graduação em administração e mestrado em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é responsável pela coordenação do convênio de pesquisa entre a UFSC e a CERT, Superintendência Regional do Trabalho, no estado de Santa Catarina. Ele é subcoordenador do Núcleo de Estudos de Processos Psicossociais e Saúde nas Organizações e no Trabalho, o NetPot, e dedica-se à construção de um modelo preventivo para as questões psicossociais no trabalho. Tem experiência na área de administração, atuando principalmente nos seguintes temas: relações de trabalho, ergonomia, saúde psicossocial e saúde psicossocial no trabalho. Então, após essa breve apresentação, né, que na verdade é um currículo
resumido aqui, bem resumido dos nossos convidados, né, da Suzana e do Renato. Eu gostaria de abrir já a live com uma pergunta para eles, né, que seria para a gente estar esclarecendo aqui para o nosso público, né, quais são os conceitos, as diferenças entre violência, discriminação e assédio? Então, eu posso falar, Suzana? A diferença entre esses três conceitos, na verdade, são extremamente interconectados, né? O assédio moral do trabalho é uma violência que se expressa através do preconceito, através da não aceitação do outro, né? Ou por outros motivos racionais, como a pessoa quer se livrar de uma pessoa que é concorrente, ou uma pessoa ou até por motivos meio banais, por inveja, por exemplo, né? Mas normalmente tem uma questão aí que é cultural, né? Existe uma sustentação a partir da cultura da empresa e da cultura geral da sociedade. A discriminação, evidentemente, também é uma violência. É uma violência que se expressa também por questões culturais e questões estruturais, como nós veremos depois. Então, essa são diferença básica com relação ao assédio e à violência. Vocês querem complementar, Suzana? Eu acho que é bem importante isso que o Renato chamou a atenção, que nós entendemos que o assédio é uma forma de violência, né? Porque geralmente quando nós falamos de violência, e depois nós trouxemos alguns conceitos aqui, né? A partir das solicitações que nos foram trazidas pela Aline, né? Geralmente nós pensamos na violência nessas formas que são muito explícitas, né? Que nós vemos aí enxurrada na televisão todos os dias, né? A violência urbana, agora na pandemia a questão das violências contra a mulher, e como o Renato vai falar depois, né? O trabalho ele tem um significado muito positivo em geral na nossa vida, mas tem várias situações de trabalho que demonstram, né, violências em diferentes graus, né? Quando a gente está falando das situações de violência física, nós estamos falando das formas menos comuns nas situações de trabalho, né? Mas que também estão presentes, mas boa parte das violências no trabalho, elas também são psicológicas, né? Elas são subjetivas, como é o caso do assédio, e que é mais difícil de ser identificado, né? E as questões das discriminações, né, de diferenciar pessoas ou grupos em função de aspectos não racionais, não objetivos, né, em grande parte das vezes ele pode estar na origem dos assédios, né? Por quê? Porque nós consideramos que o assédio ele está muito relacionado à recusa de diferenças, né? De não aceitar bem, né, grupos que são diferenciados. Então, inicialmente, as situações de assédio elas já aconteciam, né, com pessoas que eram diferenciadas, que passavam por situações de constrangimento também, né, mas de situações de menos-valia em boa parte das vezes, né, que levam a situações, então, de assédio a partir de discriminação, como discriminação de gênero, né, ligada à etnia e uma série de outras. Então, elas são bases, né, como o Renato disse, de inter-relações que são difíceis muitas vezes da gente definir. Isso aqui é um caso específico de discriminação ou é um caso de assédio? Muitas vezes são as duas coisas, né? E a violência, às vezes, é mais explícita e muitas vezes ela é mais sutil, né? E nos assédios, especialmente assédio moral, em alguns casos de assédio sexual, também, né, elas vão apresentar essa sutileza e justamente por isso essa dificuldade de identificar exatamente o que está acontecendo, né? Certo, eu gostaria de perguntar para vocês assim, exemplos, né, de como que se configura essa discriminação no contexto de trabalho, para a gente, para o nosso público que está nos assistindo poder entender. Eu acho que vocês trouxeram uma questão também bem importante,
que a gente tende a pensar em algo sério quando há violência física, e, na verdade, como vocês trouxeram, né, o assédio se configura por outras formas, né? E, às vezes, é difícil para a pessoa entender que ela está passando por uma situação de violência. O que configura, então, uma situação de discriminação e uma situação de assédio, para a gente tentar, se vocês puderem trazer exemplos concretos a partir do referencial teórico também, para as pessoas entenderem, sentir, estou passando ou não estou passando, como é que a gente identifica? Uhum. Então, como identificar uma discriminação? A discriminação, ela se expressa muitas vezes, pode ser por piada, pode ser por uma agressão mais violenta, mais direta, né? Pode ser por gestos, assim como o assédio. Porque, na verdade, a discriminação, ela ocorre em função de uma estrutura de violência, uma estrutura que muitas vezes é subreptícia, ela não é declarada, né? Então, a gente tem aí, digamos, o racismo, né? As pessoas são racistas e se sentem superiores às outras em função da raça. Isso tudo é uma construção que vem de muito longe, né? Que vem lá do século XIX, em que havia uma hierarquia de raças, né? Como uma ciência, uma pseudociência que foi criada, que justificava também a opressão de países africanos, por exemplo, como forma de declarar estas terras da África livres, né? E se apossarem dessas terras. Então, tem aí uma questão objetiva que leva à construção de uma estrutura e de uma cultura subjetiva que justifica essas ações de violência. E as pessoas internalizam isso, né? Internalizam e passam a agir de forma violenta e de forma agressiva contra aqueles que eles julgam serem inferiores, e até se colocando num direito, né, que não possui. No caso da mulher, evidentemente, tem a questão do patriarcalismo, né? As mulheres sempre foram tidas como inferiores. Inclusive, há 100 anos atrás, a mulher que quisesse viajar para outro país tinha que pedir permissão para o marido, quisesse trabalhar tinha que pedir permissão para o marido e assim por diante. Então, essas questões culturais, elas são muito arraigadas e elas permanecem por longo tempo. São coisas que para serem eliminadas, leva muito, muito tempo. Eu não consigo ver se mudou os slides para vocês, só para confirmar. Aqui está aparecendo da discriminação, professora Isso, Suzana. Né? Eu passei um pouco lá para o conceito, porque eu acho que ajuda nessa direção que a Aline está nos chamando a atenção, né? As situações de discriminação, né, ou discriminações, na verdade, são as situações específicas de distinção, exclusão, preferência, né? E que normalmente elas são mais visíveis ou associadas a determinados grupos, né? Até alguns anos atrás falava bastante de grupos ditos fragilizados, né, Renato? Inclusive em relação à questão do assédio moral, que já seriam grupos, então, né, que do ponto de vista social estariam mais suscetíveis, né, a possíveis, inclusive, situações de assédio. Então, as discriminações, segundo a legislação, né, e vejam, 1968, né? Por isso o Renato chama a atenção do aspecto cultural e é muito importante, né? Nós temos aí uma definição que diz que é toda distinção, exclusão ou preferência sem motivos, né? Que envolve raça, etnia, né? Cor de pele, sexo, gênero, né? Na época nem se falava tanto de gênero, né? Hoje se amplia muito mais para a questão do gênero, religião, opinião política, status, né, origem social, que tem por objetivo, então, destruir, criar diferenças, né, criar estratos que geram, em boa parte das vezes, situações de preconceito. Então, essas são formas de pensar e agir sobre determinados grupos, muitas vezes. Né? Então, o grupo das mulheres, o grupo dos muito jovens,
o grupo dos mais idosos, né? Aí a gente nem chamou muita atenção sobre isso, né? Então, esses grupos, em boa parte das vezes, são tratados de forma generalizada, com preconceito, né? Ou seja, um conceito anterior, uma ideia sobre esses grupos, e são discriminados socialmente, né? Em função dessas diferenças, ou porque são menos produtivos, neste estereótipo, né? Deixando bem claro, a ideia de que podem ser menos produtivos, a ideia de que são menos comprometidos com o trabalho, né? A ideia de que são muito diferentes e aí nós não sabemos lidar muito com isso. Essas discriminações, em boa parte das vezes, então, né, que eu acho que são exemplos de situações nos quais se gera discriminação, esses grupos, muitas vezes, eles são justamente aqueles que vão passar a sofrer assédios, né, assédios morais, de modo especial, ou violências, porque existe uma diferença que não é bem aceita ali, e que, conforme a legislação, muitas vezes, né, você pode ser enquadrado como estar fazendo algo ilegal por meio da discriminação. Já o assédio moral, né, não tem, embora ele esteja contemplado na nossa Constituição, não tem uma lei clara e também há um conceito, muitas vezes, e uma identificação do ponto de vista prático mais difícil de ser feito, justamente por quê? Porque ele é predominantemente uma violência psicológica, então ele é subjetivo, né? Se diz que é o conjunto dos microtraumas de ser sujeito, muitas vezes, a comportamentos ditos negativos no ambiente de trabalho, que vão caracterizar o assédio moral, né? Então, não sei se fica claro, mas são muitas vezes esses grupos diferenciados, esses grupos tratados de modo diferente, que serão sujeitos aos assédios. Mas o assédio, né, então, ele é caracterizado por situações também de humilhação, de constrangimento, que podem levar à destruição da pessoa, especialmente do ponto de vista da saúde mental, né, psicológico, mas que é caracterizado por uma série de diferentes comportamentos, mais ou menos explícitos, né? E o assédio, ele é caracterizado como um processo. Então, não é uma situação em geral, né, que vai caracterizar o assédio. O assédio implica continuidade. Na maioria dos casos, tem vários comportamentos de humilhação, de constrangimento, de desqualificação, que caracterizam o assédio nesta continuidade, nessa repetitividade, e que, por isso, então, muitas vezes, ele é uma violência que se diz mais sutil. Com sutil, a gente não quer dizer que tem menos consequência, ou que seja menos agressiva do ponto de vista psicológico e, às vezes, até do ponto de vista físico. Mas, né, ele se caracteriza, então, por ser um processo. Essa é uma das diferenças, então, para violências eventuais ou para os danos morais, né, que muitas vezes se confunde dano moral com assédio. O dano é uma situação ou situações muito eventuais. O assédio é processo, é continuidade. Não sei se na prática fica mais claro, Aline. E aí os comportamentos negativos no assédio são vários, né? A gente até vai trazer um pouco, mas eles são vários. Pode incluir, inclusive, o assédio sexual, inclusive a violência física, mas em geral ele começa de uma forma sutil, disfarçada, né? E as discriminações, elas estão muito mais presentes no conjunto da sociedade, assim, né? Como comportamentos, características discriminatórias que podem mudar de um país para o outro, né? Ter alguns aspectos mais marcantes em alguns lugares. Dentro do próprio Brasil, né? Se diz que nós do Sul somos os que mais discriminam, mas não necessariamente somos aqueles que temos os índices mais altos de assédio. Até não sabemos, mas acho que não. Né? Então, a questão do assédio ligado na etnia aqui no Sul é bastante forte, né? Em outros locais do Brasil já não é tanto. Então, essas seriam algumas diferenciações práticas. Eu gostaria de fazer, desculpa, Aline, mas é que eu não me contenho, né? Eu não me contenho porque está num ponto que a gente hoje, né,
vem sofrendo, essa é a minha grande questionamento, né? Vem se construindo, né, uma narrativa e vem se destruindo gradativamente a imagem do servidor público de maneira geral. Tanto nos ataques, né, de âmbito federal, ministro da Economia e outras tantas ações que têm sido realizadas, como se nós fôssemos os grandes culpados, né, que é mais ou menos o que parece que às vezes acontece com o assédio, né? O assediado ainda tem que assumir que é o culpado, ele não é vítima, ele é culpado. E é mais ou menos isso que a gente sente hoje, né? O grande preconceito, uma narrativa, né, construída e que parece que vem, né, com todas as ferramentas disponíveis de midiáticas e falas constantes e legislações sendo alternadas para justificar os excessos de direitos, assim, é quase que a concepção que tem que voltar ao escravismo, né, para dizer, não, vocês só serão bem aceitos se vocês não tiverem nenhum direito e se vocês estiverem de cabeça baixa, totalmente de joelhos diante da gente. Então, era uma dúvida, inclusive a gente conversou isso no GTI. Isso é uma forma de assédio? É só discriminação? Em que momento a gente... Porque a gente vê muitos colegas, muitas vezes, ficando até esvaecido, porque fica assim, nossa, estou me sentindo um lixo como servidor público, já não tenho forças para reagir a tantas críticas, a gente não pode nem falar que é servidor público, porque tem uma vida mais satisfatória e não se pode ter vida mais satisfatória nesse país. Então, eu jogaria essa provocação para vocês. E, Aline, desculpa aí uma intervenção, mas eu não me aguento. Ô, Alexandre, está tudo certo. Como eu conversei com os professores, trazendo aqui para o nosso público, na verdade, a gente tem um pré-roteiro que ele é para nos ajudar aqui, mas não é para impedir a fluidez do que acontece tanto aqui do que das perguntas que podem vir. Então, seja muito bem-vindo. Eu estou no papel da mediadora, oficialmente nesse papel, mas essa live tem o propósito de ofertar, né, informação, e acho que o que você traz é super relevante, e a gente está dividindo esse espaço. Então, eu passo aí para os professores, né, os nossos especialistas, responderem a tua questão. Então, assim como a crise da Grande Depressão de 1873 a 1896 deu guarida à necessidade de exploração da África e construiu todo um arcabouço que permitiu o racismo científico, né, entre aspas, que criou essa cultura racista, criou essa cultura que via os negros como sub-humanos, né? Em 1967, se não me engano, teve a Guerra dos 6 Dias em Israel, que levou à crise do petróleo. Então, o petróleo subiu assim de $4 para $18, uma coisa assim. Eu não me lembro bem. Mas, de qualquer forma, essa grande crise provocou uma inflação de custos. A partir daí, se estruturou uma nova maneira de se fazer, de se expressar o capitalismo, que foi o neoliberalismo. Então, quais são as consequências disso? Né? A financiarização, as grandes companhias passaram a tentar obter para si as estruturas estratégicas dos estados nacionais, né? Como, por exemplo, agora estão vendendo a Eletrobras, eles estão vendendo a refinarias de petróleo, estão inventando, né, que a Petrobras é deficitária para poder vender. E nesse ponto, né, que eu vou dizer, né, nessa compra, né, das empresas estatais, muitas vezes por preços exorbitantes, é necessário se demonizar o servidor público. Necessário se demonizar a empresa e a estrutura pública como sendo ineficiente, como sendo uma empresa que seria muito melhor se fosse privatizada, empresas que, em sua origem, nem teriam a necessidade ou o objetivo de lucro, né? Mas que não lucram, e assim por diante. Então, toda essa nova estrutura neoliberal, ela traz uma cultura do individualismo, ela traz uma cultura do egoísmo, ela traz uma cultura do indivíduo como uma empresa.
E as pessoas vão internalizando isso através desses mecanismos que foram citados aqui, da imprensa, televisão, filmes, etc. E essa internalização faz com que elas tenham uma ação específica de violência. Então, a gente vê, por exemplo, que existe um crescimento do isolamento das pessoas, existe crises de depressão e etc. nesse mundo moderno que nós vivemos. Então, essa questão da internalização dessa cultura é fundamental para que haja uma expressão de violência. Essa expressão de violência que se vê hoje nas campanhas contra o servidor público, com certeza tem impactos na saúde do servidor público, né? Porque o servidor público passa a ser visto como uma pessoa na sociedade, né? Como uma pessoa desqualificada, uma pessoa não quista, né? Uma pessoa de segundo nível, um cidadão de segunda categoria, né? E como nós sabemos, a aceitação social, o suporte social é fundamental para qualquer pessoa, né? E o trabalho também, o trabalho é o que nos define. Então, essa nova estrutura, essa nova forma de ver o Estado, essa nova cultura que se cria, chega até o ponto, por exemplo, né, das pessoas colocarem as crianças em creches que ensinam inglês para que ele possa ser mais produtivo no futuro, possa competir melhor no mercado de trabalho, né, numa creche, né? Quer dizer, tudo passa a ser visto como uma questão de produtividade, uma questão econômica. E nós sabemos que nós não podemos reduzir o ser humano a tal ponto, né? Que essa é uma redução grotesca. E, evidentemente, que isso tem suas consequências para a saúde mental e física das pessoas. Quer colocar alguma coisa, Suzana? Eu só queria falar bem brevemente, acho que o Renato já falou bem, que geralmente quando a gente, ou boa parte das vezes quando a gente fala de assédio, fala do assédio interpessoal, né? Tem um assediado e um assediador, né? Ou alguns assediados, um assediador, ou vários, né? E a gente sempre afirma, né, que embora sempre exista uma relação interpessoal, muitas vezes o assédio ele é organizacional, ou nesse caso, acho que ele vem de uma cultura, né, que infelizmente, do ponto de vista institucional, quando há especialmente situações de crise ou interesses, né, os mais diversos, nas ditas reformas e políticas e assim por diante, muitas vezes o servidor público é colocado como, né, alguém que é responsável por várias mazelas, né? E em função disso, a gente vê esses processos de desqualificação e as pessoas se sentirem constrangidas, né, como foi colocado aqui, em função de se desqualificar, se vê um aumento da desqualificação do trabalho do serviço público, do servidor e do serviço público, né? A ineficiência, a ineficácia, e aí se pegam poucos casos para dizer que não funciona, né? E isso vem de diferentes partes e diferentes áreas. A gente sabe que também tem muitos outros interesses por aí, né? Na educação a gente não tem a menor dúvida de onde vêm os ataques, né, em relação à universidade, hoje próprio em relação à ciência, né, a gente sabe quem está interessado nos processos aí de privatização também, né, então, muitas vezes a gente sofre esse tipo de assédio institucional que se cristaliza dentro da sociedade, olhando o servidor público como um grande problema, e aí, né, que eu acho que o Alexandre já falou, a palavra culpa, né? Eu tive daqui a pouco eu pego o livro aqui, deixa eu ver se estou enxergando. Está aqui, de uma ex-orientanda. A Ivonete. A Ivonete estudou, né? O sentimento de culpa e de vergonha do assediado, né? Então é muito perverso, porque o assediado, e muitas vezes o servidor público, né? Se sente culpado, se sente envergonhado, porque a sociedade faz esse tipo de observação, desqualificações, piadinhas, né, que
são comportamentos também típicos do assédio. Parecem brincadeirinhas, né? Brincadeirinhas bobas, mas que vão trazendo muitas vezes sofrimentos, né? Ansiedades, uma série de consequências para o trabalhador. Obrigado, foi bem relevante. Eu só queria fazer, se a Aline me permite, e os nossos convidados, eu vi uma expressão que fazem 2 ou 3 dias, por conta que nós estamos com uma reforma administrativa, uma reforma da Previdência, né, no Estado, para os servidores públicos, e aí, de repente, houve uma disputa e alguns deputados falaram, mas o setor produtivo é que paga essa conta. Ou seja, quando você diz que há um setor produtivo, tu está chamando todo um grupo, né, de pessoas como improdutivos, né? Como chamar relevantes, né? Ó, nós somos relevantes. Se vocês são relevantes, está dizendo que os outros... E isso vai, com o tempo, minando, né, a resistência psicológica, né, da pessoa que passa a aceitar aquilo como uma normalidade, né? Então, a gente sente que as pessoas estão até mais combalidas porque são tantos ataques, são tantas granadas nos bolsos, né? Que a gente meio que fica até meio sem saber por onde sair. Mas eu queria fazer esse comentário porque foi uma... E como a gente tinha esse encontro aqui com pessoas que estudam muito esse tema, vivenciam na prática, eu sei que lá no NetPot vocês recebem muitas pessoas, e tenho certeza que esse início, né, que a gente tá, de relacionamento que a gente está estabelecendo nesse encontro é só o começo, né, de uma grande relação entre Sindalesc e esses grandes... Fechou o microfone, Alexandre. Foi. É que eu acho que fala que não saiu, foi os grandes pesquisadores, né? Porque que são graças a essas pessoas que fazem o contraponto, né? E que trazem a fundamentação para negar que, muitas vezes, quando você está sendo assediado de forma coletiva ou individualizada, nem sempre você é quem starta esse processo, e sim o outro, a intenção do outro, né? E é muito importante ter esse contraponto. E confesso e repito, né? Quando começamos a descascar essa cebola, teve muitas emoções, porque a gente percebeu que mundo a gente vive, né? Então, assim, eu parabenizo vocês e muito obrigado pelas explanações que foram bem esclarecedoras para este momento que nós estamos sofrendo, né? No nosso, que aquilo mesmo que o Renato colocou, né, que o trabalho é o que nos movimenta, que nos identifica hoje, né, e nos quer nos tirar a nossa identificação inicial, que é o trabalho. Sim, obrigada pelas considerações de vocês, né? Eu acho que a gente está trilhando um caminho bem interessante, né? Começamos essa distinção aqui entre violência, discriminação e assédio, e foi muito bacana ouvir você, Alexandre, e os nossos especialistas, o Renato e a Suzana também, trazendo mais fundamentação para essa relação de assédio institucional, né? Porque a gente estava até então falando de relações interpessoais, mas como que há toda uma estrutura, né, que pode legitimar isso e que pode, inclusive, depois, né, toda essa perseguição levar os indivíduos, né, tem uma instituição e depois tem os sujeitos ali, né, que reagem às instituições e às estruturas. E nesse sentido, acho que a gente, esse caminho até para quem está chegando, né, explicar. A gente viu a discriminação, o assédio, vamos falar um pouco mais de assédio moral, do que configura, o que pode ser assédio, né, moral, o que não é, né, ações concretas para quem está nos assistindo, né, entender um pouco mais disso. A nossa ideia é que, é claro, a gente não vai conseguir esgotar o tema, mas é trazer um pouco, né, aproveitar os nossos especialistas aqui para trazerem esses conceitos para que as pessoas possam perceber isso não é, estou vivendo, não estou vivendo. E como vocês bem já falaram aqui, às vezes a pessoa, se alguém está me batendo, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Então, de como é que se percebe, né? Não, é a pessoa que... a Suzana trouxe uma palavra muito importante aqui, da continuidade, né? Que não é um ato isolado, não é necessariamente um produto. Há uma continuidade nesse processo. Então, gostaria de pedir para vocês falarem um pouco mais disso em relação ao assédio moral. Bom, então, o assédio moral ele tem algumas características
como a Suzana colocou, né? Primeiro, ele tem uma certa frequência, quer dizer, não é um ato, são vários atos que são feitos em frequência. Normalmente ele começa de uma maneira muito sutil e vai piorando com o passar do tempo. E esses atos podem ser assim, prejudicar a pessoa no seu local de trabalho, né? Por exemplo, fazer com que o computador quebre, não dar a ele as condições de trabalho para que ele faça. Por exemplo, né, teve um rapaz que foi colocado num armário, era uma espécie de armário, assim, de depósitozinho pequeno, colocaram uma mesinha bem pequenininha lá e colocaram ele lá dentro para trabalhar. Então, ele trabalhava numa situação, assim, num lugarzinho sem janela, assim, e justamente onde passavam as pessoas para bater o ponto da empresa. Então, ele se sentia extremamente humilhado todos os dias, né? Pode ser questões contra a honra, contra a moral, né? Por exemplo, teve um caso em que pegaram um rapaz, colocaram uma foto de uma moça de biquíni e colaram o rosto dele na foto de biquíni, né? Para, enfim, constrangê-lo e para desmoralizá-lo diante das pessoas da empresa. Então, essa gozação, assim, é uma humilhação, né? Uma humilhação pública e que vai fazendo com que a pessoa se isole. Uma das características do assédio moral, que eu acho que é fundamental, é promover. Então, primeiro tem que ter um desequilíbrio de poder. Não houver um desequilíbrio de poder, a pessoa que é agredida, ela reage. E nesse caso da reação, né, ela cessa o assédio. Então, se a pessoa não tiver essa condição, não tivesse essa condição de desequilíbrio, ela precisa ser colocada nessa condição de equilíbrio. Então, ela tem que ser estigmatizada, né? Como uma pessoa difícil, como uma pessoa irracional, como uma pessoa. E aí também joga esses preconceitos todos, porque esses preconceitos que a gente falou, racismo, a questão do sexismo, os preconceitos em função da origem, quando eu era jovem, havia muito preconceito contra os nordestinos, né? Joga um papel porque isso acaba promovendo um desequilíbrio de poder social, né? Não é um poder hierárquico, não é um poder formalizado, mas é um desequilíbrio de poder. Então, a pessoa passa a ser estigmatizada de alguma forma. E aí se buscam, então, as alianças para, se não, pelo menos, né, verem como normal toda essa humilhação, toda esses, a pessoa pode ter, por exemplo, além da propagação de boatos, um isolamento, né? Teve uma costureira, por exemplo, colocaram biombos e armários no meio da sala que ela trabalhava de costura e colocaram ela lá no meio, né? Também era uma humilhação diária, né? Isolavam pessoas que pedem para os colegas dela não falarem com ela, né? Se recusa a fazer uma comunicação com essa pessoa, né? Fazem por escrito, ou ela fala e não respondem, que é uma forma de agressão não verbal bem importante. Fazem fofocas, fazem a exclusão social do grupo, né? Teve um caso, por exemplo, de uma moça que foi seguida até em casa pelo assediador e ficou extremamente preocupada com isso, né? Então, é uma série de ações que caracterizam o assédio moral no trabalho. E aí tem várias classificações, né? O Irigoyen tem uma que é muito, muito interessante, que são cinco classificações, que colocam justamente isso, né? A questão das condições de trabalho, degradação das condições de trabalho, as questões da humilhação, e assim por diante. Não sei se tu queres complementar, Suzana. Não, só salientar, né, que como a gente falou, costuma começar, né, e o Renato falou agora, de formas menos explícitas e por isso que o assédio é mais difícil de identificar, né? Então, muitas vezes ele vai começar por essa degradação das condições de trabalho, retirar autonomia, retirar parte do trabalho da pessoa e às vezes vem inclusive disfarçado de cuidado, né?
Então, por exemplo, com grávidas, é muito comum que apareça isso, né? Não, agora você não vai mais fazer esse trabalho, agora você vai ficar isolado naquele... Não diz que é isolado, né? Você vai ficar ali naquele lugar para ficar menos estressado, para ter menos contato com o público, né? Então, muitas vezes a pessoa não se dá conta, né? Eu acho que foi chamado um pouco a atenção isso, né? Da pessoa se dar conta, né? Quando está, muitas vezes, nessas etapas, né, mais sutis, a pessoa fica um pouco, né, começa a ter uma mudança de comportamento, começam a aparecer esses ditos comportamentos negativos e a pessoa não entende muito bem o que está acontecendo, né? Porque é alguma coisa inicial, brincadeiras, né, as ditas chacotas, chamar o outro, por exemplo, em relação à questão de origem, né, como o Renato falou, não fica muito claro o que está acontecendo, né, e muitas vezes os outros dizem assim, mas isso é uma brincadeira, você que está ficando incomodado, né, então, Irigoyen fala nessa questão da deterioração, depois a questão que tem se tornado mais comum, né? E agora eu fico muito curiosa na pandemia, como isso pode estar acontecendo, que é a questão da recusa da comunicação, né? Vinha acontecendo com uma frequência cada vez maior, né? A gente teve aí casos, inclusive no judiciário aqui, né? Em determinados setores e tal, que, por exemplo, uma funcionária nível superior, né? Excelente salário e tudo, deixa de falar pessoalmente com a pessoa, né? Tá? Fica lá ali próximo, só se comunica por e-mail, por WhatsApp, né? Vai isolando a pessoa, na reunião ninguém presta atenção, ninguém fala com ela, né? Depois vem os atentados contra a dignidade, né? Então, vejam, vai crescendo, né? À medida que o assediador, os assediadores vão nesse processo sem conseguir alcançar aquele resultado, né? Desse abuso de poder, dessa recusa de diferenças no processo discriminatório, não vai alcançando sucesso, ele tende a ir se tornando mais explícito, né? Então, no primeiro lugar, essa degradação, num segundo lugar, ela traz a recusa da comunicação, num terceiro nível, a gente vai ter os aspectos de atentado contra a dignidade, né? E a gente sabe que num país machista, né, já se falou aqui brevemente do ponto de vista estrutural, num país machista, como é complicado isso, né, de se levantar questionamentos, especialmente do ponto de vista da masculinidade dos homens, porque ainda é um país muito preconceituoso, né, essa questão da diversidade não é por acaso que nós temos aí, né, foi celebrado há pouco tempo, ou marcado a data, né, da importância do Dia da Diversidade LGBTQ+, né, e então, por exemplo, né, o que é falar mal, né, quando eu sempre provoco se fosse uma plateia ao vivo, né, o que é colocar em questão a dignidade, né, ou ser homem nesse país? A gente tem os jargões horríveis aí, né, que a gente sabe, né, o contrário de ser o tradicional macho ou ser corno, né, ser traído, são duas das questões. Então, isso muitas vezes vai aparecer, né, a Ambev, do ponto de vista institucional, né, posso falar tranquilamente qualquer um, porque está aí na mídia, né, acho que ainda continua sendo, né, Renato, entre as maiores multas, né, justamente por colocar os homens a dançar em cima da boca da garrafa, com chapéu, né, ornando a cabeça, com roupa de baiana, né, e outras para quem não atinge a meta. Então, em períodos de crise, como, né, o Renato falou no início, é muito mais comum que esses sadismos, esses problemas, né, essas indignidades, né, institucionais, elas apareçam, esses ataques, em função de que muitas vezes se utiliza de qualquer estratégia para tentar chegar aos resultados, né? Então, esse atentar contra a dignidade é uma forma, né, de um conjunto de comportamentos negativos. E aí, quando chega, né, quando os assediadores, muitas vezes por meio desses vários comportamentos, das discriminações, dos preconceitos, não conseguem, eles vão chegar lá nas formas mais explícitas, né? Que é o assédio sexual, né? Que a gente também trouxe aí uma definição, que esse já tem uma lei definida, né? Do assédio sexual no trabalho, mas as importunações, né? Nós temos hoje também todas as tentativas, né?
de cunho sexual indesejado, assim como são essas tentativas de submissão por meio dos assédios e dos comportamentos negativos. Então, é muitas vezes por meio do assédio sexual, é por meio da agressão física, né, ir às vias de fato, comportamentos de estragar, né, equipamentos, o carro das pessoas. Um aluno que não gostou da nota, alguns anos atrás, foi lá e riscou todo o carro do professor. Um colega meu, né? Então, vai se tornando mais explícito. Não que sempre isso tenha que acontecer, mas em boa parte das situações, né, de violência mais sutis, como é o caso do assédio, esse processo, nesse processo, a utilização de várias dessas estratégias negativas, né? E às vezes elas são institucionais, né? Por meio das metas, da cobrança excessiva. No teletrabalho, a gente sabe que tem aí algumas organizações que, sem analisar, né? Não, vejam, a gente que trabalha, né, várias horas ao dia, eu estou aqui, né, saí um tempo, mas estou aqui desde manhã trabalhando, a gente sabe como é cansativo trabalhar direto, né, no home office e assim por diante. E tem organização que aumentou, segundo, né, sua cabeça, a exigência em mais 30% de resultado. E hoje eles diziam para nós de manhã, né, Renato? Alguns não têm a meta específica estabelecida, não tem, mas não precisa, porque eles têm a cobrança de ter que produzir 30% a mais e o chefe diz, não precisa ter um manuscrito sobre isso, né? Não precisa estar... Como eles trabalham com processos, né? Eles dão uma quantidade bem maior de processos e não dão metas. Mas eles têm um prazo para cumprir e para cumprir esses processos, né? Então, é uma forma de pressão, assim, de sobrecarga de trabalho. Então, como o Renato falou, tornar mais explícito, né? Segue, a gente atendeu no grupo de apoio psicológico, a gente atendeu uma pessoa que o chefe, e aí é importante, né, ver essas ligações na tua pergunta inicial, as discriminações, o próprio assédio sexual. Muitas vezes, quando a pessoa passa por uma situação de assédio sexual e ela não cede, ela passa a ser assediada moralmente, né? Teve a investida, especialmente de um chefe, ou às vezes também de um colega, mas ela não aceita, ela não cede. E aí ela passa a ser constrangida, desqualificada, humilhada, colocada em questão a sua seriedade, a sua competência no trabalho, e a tendência é que, obviamente, todos nós, sobre situações de estresse, tendemos a ficar mais distraído, errar mais, né? E isso tende a trazer resultados piores no local de trabalho. Então, por isso, muitas vezes o assediado fica se perguntando, né? E aquilo que foi falado antes, assim, não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu estou tenso. Realmente dizem que eu estou errando mais, sim, né? Porque está sobre um processo de pressão, ele está sofrendo aquelas situações, ou ele não está identificando o que está acontecendo, porque a gente já recebeu pessoas. Eu lembro de uma senhora, né, já com mais ou menos a minha idade, à época, né, e ela disse assim, quando chegou no grupo, eu precisava, mas ela disse aquilo com uma força, né, uma energia, eu precisava vir aqui para ouvir e para saber que eu não estava ficando louca, porque tinham várias pessoas, até meus filhos, né, achavam que eu estava ficando louca, porque o chefe ligava, né, ligava para casa à noite, ela era uma terceirizada muito comprometida, ligava para casa dela e chamava, né, eu sempre lembro do nome, mas faço, né, se fosse uma Suzana, né, diz que ele ligava, a Suzaninha está aí, né, falava com os filhos dela, e ela é maravilhosa, né, então os filhos ouviam elogios, né, mas quando ela estava no local, se ela não fazia tudo exatamente no tempo, com a expectativa que ele tinha, né? Inclusive que ela acobertasse coisas do ponto de vista pessoal que ela sabia, né? Ele gritava com ela pelos corredores, né? Então essa pessoa já muito confusa disse: não, eu precisava vir aqui porque eu achei que eu estava ficando louca. Aqui eu estou, e por isso nas nossas intervenções, né? Especialmente no apoio psicológico, a gente prioriza trabalhar com o grupo, né? Por quê? Porque é um sofrimento muito solitário. O assediado, se
se organiza num coletivo, né, para identificar situações, para fazer frente, é um sofrimento muito solitário. A pessoa se sente desqualificada, constrangida. Eu sempre digo, quem que gosta que isso aconteça consigo? Ninguém, ninguém de nós gosta, né? Então é muito difícil reconhecer, muitas vezes, é muito difícil reconhecer a mudança, né? Se é uma mulher, por exemplo, como o Renato sempre traz, uma grávida, que era bem reconhecida, que se considerava que fazia um bom trabalho, e de repente ela engravidou, opa, mudou o comportamento, né? Fica lá completamente isolado, sem comunicação com ninguém. Porque muitas vezes o objetivo do assédio é esse, né? Que a pessoa saia, especialmente nas organizações, aí falando das diferenças, de onde vem, né? O que tende a acontecer? Em organizações privadas, ele tende a ser mais rápido e mais explícito, né? Na sequência, para que a pessoa se demita. Nós que trabalhamos nas organizações públicas sabemos que, infelizmente, tem muito aquilo que a gente chama de colocar a pessoa na geladeira, né? O antigo colocar a pessoa na geladeira, que ainda se fala bastante, tem muito a ver com essa recusa da comunicação, colocar em isolamento, né? Nos órgãos públicos, porque como tem estabilidade, tende a durar mais tempo, né? E isso vai criando, né, uma série de instabilidades para a pessoa, né? Então, os sofrimentos podem ser mais intensos, um dano moral também pode ser muito intenso, muito traumático para a pessoa, mas eles têm essas diferenças em organizações públicas, muitas vezes em organizações privadas, em função de aonde a gente quer chegar, né? Em boa parte nas organizações públicas tem o objetivo de, né, tentar subordinar o outro a ideias, né? Dependendo, subordinação do ponto de vista de um poder político, né? Do interesse de que ele se subordine a outros interesses que existem por aí, né? E se recusa uma diferença, seja as mais variadas, né? Agora, é importante a gente pensar que não é só o poder da hierarquia, né? Nós temos também aí em termos de direções, né? Universidade é um local onde muitas vezes os próprios colegas do mesmo nível assediam, e a gente sabe, às vezes até por medo de ser assediado, né? E em órgãos públicos, às vezes a gente tem que encarar que também acontece de ser de baixo para cima, né? Ser dos subordinados em relação à chefia, porque são cargos de confiança, porque muitas vezes a chefia não tem conhecimento ou uma série de outras coisas. Então, temos características aí diferenciadas muitas vezes, né? Eu gostaria Mas, de... gente, que a gente já está aí Não, mas eu 20 gostaria... horas e Pois tem é, muita... tem muito conteúdo, mas tem uma coisa que eu acho que é importante que a gente deixe registrado, que é justamente por falar de núcleo, né? Eu acho que tem muita gente que pode se interessar, né, pelo NetPot, como ele funciona, qual é a dinâmica, como as pessoas podem ser acolhidas nesse lugar, porque para além das pessoas terem a dificuldade, muitas vezes no lugar onde ela trabalha, ela tem menos condições de se expor, né? E eu confesso que só ouvi falar disso neste momento que a gente está trabalhando com a questão do assédio. E eu vi a fala de vocês, do acolhimento, como é que funciona esse processo, onde como as pessoas podem procurar, se existe, tem que se inscrever, como é que funciona esse processo do núcleo, que eu tenho certeza Uhum. que é um núcleo, né? É bom registrar, né, para que as pessoas entendam, é um núcleo Sim, numa universidade pública, né? Eu sim. acho que pessoas, uma boa parte Acontece porque é uma universidade universidade pública. pública, isso é importante, ou seja, acolhem as pessoas, então, quão importante é as estruturas públicas, os servidores Sim. públicos, porque, com certeza, não são apenas servidores públicos que vão buscar esse acolhimento, mas é importante que a gente registre aqui, neste momento, que a gente tem que se levantar e se impor, como o Renato falou, que o assédio a gente tem que dizer, olha, nós somos produtivos, sim,
Uhum. o que é ser produtivo, né? Antes Então, da Suzana, só de vocês responderem, eu só queria pontuar que ali no Facebook a gente colocou no chat tanto o link do NetPot também, para quem quiser conhecer, então, antes deles falarem do núcleo, e também o PDF da cartilha para baixar. Então, só para dizer para o nosso público que já está lá, antes de alguém perguntar, olhem os comentários que está lá tanto a página do NetPot quanto o link Uhum. para Tá baixar o aqui então, PDF. né? Vocês Já estão está nos conseguindo ver. comentários. Era o obrigado, né? Final. É, bom, eu acho que é extremamente importante sim salientar isso, né? Não quer dizer que não tenha universidades privadas que não façam também, né? Algumas têm, os departamentos de psicologia sempre têm os serviços de atenção, mas não em relação a assédio, ainda são bem raras os projetos. Sempre que a gente apresenta o que a gente faz, tem bastante surpresa ainda, né, no conjunto digamos, da nossa obra. Mas não é só a universidade, né? Infelizmente não temos mais um Ministério do Trabalho, mas temos, né, uma coordenadoria, uma superintendência, e eu e Renato estamos trabalhando juntos aí 16 anos, acho, né, Renato? E também temos a parceria com o Fórum, depois vou mostrar, né, o Fórum de Saúde e Segurança do Trabalhador. Então, não sei se o Renato quer começar falando porque daí, além do grupo de apoio, eu acho que é interessante a gente contar do seminário, né, que eu recortei essa figura aí, seminários que nós organizamos, que já estamos organizando o próximo, né, e aí depois eu posso contar mais do grupo de apoio. Então, tá, com relação ao nosso trabalho dentro da universidade e com a comunidade, né? A gente começou já há 16 anos atrás, preocupados com a questão do assédio moral, porque eu trabalhava no Ministério do Trabalho, atendia as pessoas que eram assediadas e elas se mostravam extremamente doentes, né? Psicologicamente doentes, assim. Pessoas com síndrome do pânico, pessoas com depressão, pessoas que choravam na minha frente e tal. Aí eu procurei a universidade no sentido de que tentar resolver essa questão se colocava. E o principal problema que eu via e que chegava para mim era o assédio moral. Então, eu e a Suzana fizemos um termo de cooperação técnica entre o Ministério do Trabalho e a universidade. A partir daí, nós começamos a tentar divulgar o assédio moral para que as pessoas tivessem uma forma de identificar e uma forma de agir. E também acho que fomos um dos pioneiros a ver essa questão do assédio moral como um fenômeno social, né? Então, nós tínhamos, lá no início, nós trabalhávamos muito com as questões de poder, né? Porque até então era uma coisa vista como uma coisa diádica, né? Eram duas pessoas, era o assediador e o assediado, com características psicológicas específicas, e não se levava em consideração o ambiente social e empresarial em que ocorria. Aí nós fizemos o nosso primeiro seminário em 2009, estamos no 7º agora, né, porque é bienal, e então a cada 2 anos a gente faz um seminário de prevenção ao assédio moral no trabalho, e em 2015, em função das mudanças na sociedade que nós percebemos, nós passamos a considerar também os riscos psicossociais. Então, nós começamos a fazer um congresso sobre riscos psicossociais do trabalho, também com esse intuito, né, de levar à sociedade os problemas que a gente percebe, que a gente convive no dia a dia, que eu convivia no Ministério do Trabalho, a Suzana na universidade. Então, a partir daí a gente fez, nós estamos agora no 3º Congresso de Riscos Psicossociais do Trabalho, e a gente tem uma parceria com o Fórum Saúde e Segurança do Trabalhador, que é um fórum do Ministério do Trabalho, né, ligado ao Ministério do Trabalho, que congrega uma série de entidades sindicais, de trabalhadores, representação de empregadores, serviço público. Então, os nossos eventos sempre tiveram essa característica de buscar esses 3 atores sociais, né, para uma discussão ampla, né, e buscando sempre soluções para esses problemas. Nós tínhamos também um grupo, que agora, em função da pandemia, está bem parado, né? Que era um grupo de prevenção ao assédio moral no trabalho, que congregava também várias entidades sindicais de trabalhadores, a Fiesp, especificamente, e as universidades, né?
Então, nós estamos agora, no ano que vem, nós faríamos esse ano, seria esse ano, mas não houve possibilidade de fazer em função da pandemia, nós vamos fazer em abril esse nosso próximo evento, né? Então, é um evento, assim, que, como eu já disse, né? Seminário de Prevenção ao Assédio Moral no Trabalho e Congresso de Riscos Psicossociais no Trabalho. É isso, Zé. Além disso, a gente faz isso que nós estamos fazendo aqui, né? A gente tem feito inúmeras publicações, já publicamos vários livros, nós publicamos agora recentemente uma cartilha para o Ministério Público do Trabalho de São Paulo, temos um trabalho junto à OIT para fazer um aplicativo para uma espécie de jogo, né? Uma coisa interativa, lúdica, para que o trabalhador também se conscientize da sua situação no trabalho, para a gente também ter uma visão, né, do adoecimento psicológico desses trabalhadores, uma indicação, né, porque não pode fazer diagnóstico nesse caso, para que a gente também consiga juntar dados para subsidiar ações futuras, né, até para o serviço público. Então, além do que, também esse aplicativo vai permitir que o pessoal da academia encontre aí uma série de artigos científicos, publicações, etc., e também o pessoal trabalhador encontre cartilhas, material mais técnico, né? Eu acho que é isso. Uhum. Sobre o grupo, então, né, até 2018, desde 2011, durante 7 anos, então praticamente todos os semestres, eu coordenei grupos de estagiários de psicologia que desenvolviam atividades de acolhimento, né, como vocês chamaram. Nós chamávamos de grupo de apoio psicológico para né, trazer um termo assim mais da comunidade, né? Então, o primeiro que nós fizemos, como nós não tínhamos ideia, não existia nenhum, né, nesse sentido, assim, né? E nós tínhamos muitas dúvidas com as questões todas dos sofrimentos do pessoal, então nós fizemos um só para a comunidade universitária, o primeiro, depois sempre foi aberto a toda a comunidade. Então, nós já atendemos desde professor, doutor de Direito, sim, né, com pós-doutoramento no exterior, que sofria assédio na universidade, e nós já atendemos servidoras da limpeza terceirizadas, nós já atendemos escritores, pessoas formadas, servidores públicos de prefeituras, servidores do Estado, das mais diversas secretarias, não sei, muitas pessoas de diferentes locais, já atendemos mulheres amamentando com seus bebês, 2 ou 3 casos, né, que estavam sofrendo, passando por situações de ter começado durante a gravidez, ter retornado ao trabalho, né, e participarem do grupo. Em geral, ele era organizado em 8 encontros. Primeiro, nós fazíamos entrevistas para ver se efetivamente eram situações de assédio moral, para fazer a primeira acolhida à queixa e o sofrimento, né? Identificar a demanda para também saber se era exatamente esse o problema ou não. Tivemos 1 ou 2 vezes caso de 2 servidores públicos, me parece que o problema era mais de adoecimento mental, mas não tanto relacionado ao trabalho. E nós tínhamos, então, inicialmente, né, 3 encontros mais ou menos definidos, que eram um para que o grupo se conhecesse, o outro para que compartilhasse, né, o problema, seus sofrimentos, e para caracterizar também, trabalhando com a cartilha e assim por diante, para que eles entendessem, né, um pouco melhor o que acontecia, essas questões das culpas, a questão de é isso mesmo que está acontecendo comigo, né? Então, momentos sempre de muita emoção, né? E depois nós sempre programamos de acordo com o próprio grupo, né? Porque às vezes o grupo ele sempre tem essa dinâmica, né? E às vezes cada grupo traz coisas diferentes, como por exemplo, já
tivemos grupos que várias pessoas tomavam medicamento, 2 ou 3, né? E aí a gente teve até um problema de repente, um ia dizer, não, toma isso, tô tomando isso, eu tô mais calmo, né? Então, aí a gente precisava trabalhar o que é a medicalização, quem precisa, né, atendimento fora. Então, nós temos até publicações, uma inclusive foi premiada, né, contando como o grupo aconteceu, mas a gente sempre vai escutando, né? É a atividade privilegiada do psicólogo, a escuta, né? Então, escutando os problemas que são trazidos e organizando o grupo a partir dessa situação, né? De que eles tenham a possibilidade de entender melhor exatamente o que está acontecendo com ele, quais são os problemas no ambiente de trabalho, que decorrências isso tem para a família, né? Chegar lá no final, e no encontro final sempre é um momento no qual eles discutem e pensam nas estratégias utilizadas, se eles não fizeram isso durante o grupo, mas como que eles vão lidar com isso, né? Se a melhor solução é pedir uma remoção do local de trabalho, se naquele momento, né, eles vão continuar ainda trabalhando um pouco naquele local, mas procurar o sindicato, se eles vão procurar gestão de pessoas, se eles vão procurar denunciar no Ministério Público, né? Então a gente procura pensar com o grupo, eles compartilharem as alternativas e depois a gente faz um contato, né? Um tempo depois a gente faz um contato para saber como a pessoa está, se ela conseguiu dar andamento aos seus projetos e muitas vezes a gente fica assim muito emocionado, né, de como mesmo sendo um período bastante curto, né, 8 encontros, então em torno de 2 meses, né, uma vez por semana, encontrando de 2 horas a 2 horas e meia, as pessoas mesmo assim identificam que contribui muito para que elas possam enfrentar aquelas situações ansiógenas, entender melhor o que aconteceu com elas, né? Agora, na pandemia, como nós não estamos trabalhando presencialmente, né, estamos mantendo o isolamento, nós fizemos rodas de conversa, mas nós percebemos que, mesmo nas atividades presenciais, muitas vezes as pessoas têm dificuldade para vir, sabe? Porque uma característica que o assediado relata muito, né, e às vezes ele cansa, né? Cansa no sentido de que a família diz que ele repete muito, né? Os amigos também dizem que ele repete muito, porque justamente é difícil para ele entender. Então, muitas vezes ele tem que contar, né, várias vezes aquela situação até, acho que para elaborar, né? Então, a gente decidiu fazer rodas de conversa. Mas aí nós temos grupos bem menores de pessoas, né? Eu acho que é um momento, se falou aqui da conjuntura, né? É um momento onde acreditamos nós que muitas pessoas estão sofrendo muitos assédios, né? Mais problemas de comunicação e de conflitos não explicitados ou que não fica muito claro nessas situações, além das cobranças, sobrecargas, né? Várias pessoas relatando para nós e nos escrevendo sobre as sobrecargas, mas as pessoas têm bastante dificuldade, né, em vir, muitas vezes tem várias que perguntam, ou dizem, né, eu gostaria muito de ir, mas eu tenho medo que tenha alguém lá conhecido do meu assediador, sabe? A gente passou nesse último grupo, né, pela situação de ter uma pessoa que ela não apareceu, né, durante a grande maioria da roda de conversa, que foram 3 encontros, ela apareceu em torno de 3 minutos. Né? Então, tinha um quadradinho lá, e a gente dá o direito a isso, mas é bem estranho, né? Porque a pessoa ficou lá e depois ela, no final, falou seu nome, a gente não sabe, não é, obviamente, obrigada a falar de onde é e tal, mas a gente começou a perceber uma preocupação maior ainda em ser identificado, falando sobre a questão do assédio. Então, é o que eu sempre digo, né? Eu preferia estar aqui conversando com vocês sobre coisas muito mais leves. É um tema espinhoso, é um tema difícil para falar à noite, no inverno, né? Falar no sentido de estarmos levando, né, para as pessoas e possivelmente algumas em casa falando, opa, mas é isso que acontece comigo, né? Estarem se emocionando.
Muitas vezes a gente vem e fala, né? Grande maioria das vezes, né, Renato? Olha, acontece isso, a consequência é isso, mas a gente sabe que quem está nos ouvindo hoje, né, e passando ou já passou por situações como essa, sofre muito, se emociona, né? Acontece o que parte da psicologia diz, né, que é um transbordamento do estresse, porque chega uma hora que ele não é mais contido, né? E muitas vezes isso deixa a pessoa, então, em situação de desgaste, né? De desgaste emocional, de desgaste físico, que começam desde as situações de um desgaste menor até sofrimentos muito grandes, né? Como burnout, depressão, né? E infelizmente casos de suicídio aí que são bastante conhecidos, né? Então, acho que em função da hora, né? Já vou falando um pouco assim que realmente precisa pedir ajuda, né? Se fala muito da questão jurídica, mas muitas pessoas não entram na justiça, não conversam com o advogado, porque dizem, eu não consigo falar com isso com um estranho, né? Então, inclusive para denunciar, precisa estar bem psicologicamente, precisa estar fortalecido, né? E acho que esse é um aspecto fundamental, assim, precisa ter uma rede de apoio, pode ser a família para dar o suporte social, em muitos casos, podem ser os amigos, né? Então, tenham paciência com seus amigos que passam por violências no trabalho, por assédios sexual, moral, né? Por situações de discriminação. E acho que as melhores estratégias, elas sempre são as coletivas. Então, o sindicato tem um papel fundamental nesse sentido, né? Na acolhida, em sempre que pode desenvolver uma escuta, se pode ter um profissional, um psicólogo, assistente social que vai ouvir o problema, né? Um advogado também que pode dar prosseguimento do ponto de vista de uma reparação, né? Do direito, né? Que muitos querem, dizem, né? Eu preciso ter a minha dignidade de volta, né? E olha que forte que é isso, né? Então, precisamos pensar, né, em todos esses aspectos do apoio psicológico para poder promover situações de mais saúde no ambiente de trabalho. Obrigada, professora Suzana. Até trouxe uma questão aqui para a gente que acho que é bem relevante, porque antes a nossa primeira ação que pensamos, né, para o público externo seria chamar uma roda de mulheres servidoras para falar sobre assédio. E aí eu conversando com as mulheres, porque eu fui convidar, você relata aí pessoas que não se conhecem indo na universidade se sentiram desconfortáveis. Imagina agora na pandemia, no meio virtual, né? E aí nós sentimos de cara que não era uma boa ação para começar, né? Então, muito importante te ouvir nesse sentido, porque referendou algo que a gente sentiu, mas não conseguiu elaborar. E talvez aqui como mulher, né, eu sei que a gente está com o tempo apertado e o assunto é extremamente envolvente, tem muitas nuances, mas eu não gostaria de terminar essa live, se vocês tiverem disponibilidade, sem falar do assédio sexual, o que é, o que não é, porque, de novo, a gente falou sobre a questão da norma, sobre as vulnerabilidades sociais, que atravessam a questão de gênero, e existe, ok, os homens, todo mundo pode sofrer assédio moral e assédio sexual, mas as mulheres, especificamente, né, são maiores vítimas. Eu acho que foi uma das coisas, inclusive, que eu briguei aqui, o GT está aqui para falar parte do GT, porque inicialmente queria ser feito, vamos estudar o assédio moral, e gente, a gente precisa falar de todos os assédios. E eu já fui vítima de assédio sexual, né, por um chefe constante, assim, foi uma situação desagradável por um longo tempo. Então, eu acho que é algo importante, até porque afeta uma outra coisa, para além da dignidade e de outras questões, é a relação com você, com o teu corpo, com limites que são. Então, eu gostaria que vocês pudessem, a gente falasse brevemente sobre a questão do assédio sexual também. Não sei se você quer falar, Renato, que eu já me empolguei. Não, posso começar, né? Então, tem algumas definições que são bem específicas, né? Quer dizer, é uma tentativa por parte de um chefe, do superior hierárquico, de ter favores sexuais em função do seu poder, né? E são condutas irreprováveis, indesejáveis, são condutas que são rejeitadas pela vítima, né?
E existe ameaça, né? Por exemplo, continuidade do emprego ou transferir para um local indesejado, alguma coisa assim. Quer dizer, se utiliza do poder hierárquico para obter favores sexuais. Agora, também seria assim, digamos, o assédio por chantagem, né? Mas também existe o assédio por intimidação, né? Aí pode ser um colega de trabalho que intimida, que acosa a pessoa para que ela tenha para que ela preste favores Ceda, sexuais. né? Ou então, até mesmo, o assédio sexual pode ter um fim de humilhação, né? E aí faz parte também do assédio moral. Quer dizer, eu quero me livrar dessa pessoa, às vezes até porque a pessoa é muito competente, né? Digamos assim, tem uma pessoa muito competente, eu preciso me livrar dela do concorrente. Então, às vezes, não é, digamos assim, o defeito do assediado que leva ao assédio, mas justamente o contrário, a sua competência, a sua qualificação, né? Assim, pode ser no local de trabalho, pode não ser. Por exemplo, teve uma moça que trabalhava num supermercado, veio me procurar no Ministério do Trabalho, ela recebeu uma carona, né? Aí o cara foi levar ela até em casa, e nesse caminho, né, esse superior hierárquico começou a fazer propostas sexuais e tal, e disse que se ela não cedesse, ela seria pior para ela, em função das possibilidades de sanção que o cargo lhe dava, né? E se ela cedesse, ela teria as benesses e tal, em função também desse cargo, né? As recompensas que são inerentes ao cargo hierárquico. Ela recusou e ele aí passou a assediar ela, né? De maneira, inclusive ele dizia que era amigo de procurador, que era amigo de juiz, que era militar, que era ex-militar, que não adiantava ela falar com ninguém, porque se falasse ia ser pior para ela e tal. E ela ficou muito, muito fragilizada. Assim, ela ficou sem ver uma saída, né? Então, quando ela procurou, né, na verdade, era muita conversa, né? E, e aí ela, foi só fazer o registro da denúncia e dizer para ela, olha, se ele não resolver o problema, para ele falar comigo aqui no Ministério do Trabalho. E ele imediatamente transferiu ela para um lugar melhor e deixou ela em paz, né? Quer dizer que tem muito disso também, dessa questão do poder, né? São muito poderosos diante daquela pessoa que está fragilizada, né? Mas quando encontram alguém com poder relativo, né, igual, superior a eles, eles mostram esse lado assim também frágil, né? Então, o assédio sexual aí tem alguns exemplos, né? Elogios atrevidos, convites insistentes, ameaças ou atitudes concretas de represária em caso de recusa, abuso verbal, né, comentários sexistas, insinuações sexuais, né? Pedidos subordinados que vistam de maneira mais provocante, apalpadelas, fricções, esse tipo de coisa. Né? E o que não é assédio moral? Né? O que não é assédio moral é aquilo que é normal nas relações entre um homem e uma mulher. Né? É muito comum, né, que o homem, por exemplo, nós estamos falando no caso da mulher, né, que ele trate a mulher com muito carinho, que ele se mostre solícito, que ele elogie, ou seja, todo aquele jogo de sedução, né, que é normal nas relações de trabalho, nas relações humanas, né? Então, acho que é isso, né? Quer dizer, a pessoa, por exemplo, pode se exceder numa festa, tá bêbado, diz umas bobagens, mas aquilo ficou ali e não continuou. Quer dizer, também eu acho que não pode ser considerado um assédio sexual, né? Eu acho que é isso, Suzana. Não sei se queres complementar com alguma coisa. Eu acho que temos aí, né, vários dos exemplos, que é o que, né, aquilo que não foi dado abertura nem concedido, né, que tenha qualquer insinuação ou ação, né, investida do ponto de vista sexual, né? Algo que a gente tem visto que tem sido bastante frequente é a questão do uso dos
né, desse tipo de equipamento aqui, com fotos, né? Eu lembro de um caso de uma moça que participou de uma pesquisa de uma aluna minha e ela era terceirizada de uma empresa de limpeza também, e o chefe, ela não tinha aceitado algumas investidas e o chefe começou com assédio moral, né? E ela estava bastante incomodada com isso e tal. E ele, durante algum tempo, parou. Depois eu lembro do relato bem específico dela, uma situação onde o chefe foi falar da família, como tinha passado o fim de semana com os filhos e tal, e começou mostrando as fotos da família, até que ele foi, né, mostrando as fotos dele nu, né, depois das partes íntimas, né. Ela ficou muito incomodada com isso. Felizmente, ela encontrou um colega que se dispôs a ser testemunha, né, porque no ambiente, essa questão organizacional, no ambiente no qual ela trabalhava, ela sabia de outras colegas ou suspeitava, né, pelos comportamentos que acontecia esse tipo de coisa, tinha troca de favores, né, então esse supervisor, ele pressionava e a quem cedia, ele trazia, né, ele dava os benefícios de escolhas melhores de local, de trabalho, de turnos, né, e a gente sabe, como a Aline problematizou, né, a gente sabe que, especialmente para mulheres, né, que tem família, tem filhos, essa questão de horário, de distância de casa, né, muitas vezes interfere bastante. Então, ele fazia esse tipo de jogo, né, se ceder, eu facilito a tua vida, né, e aí ela não cedia, né, e ele foi, mas ele, então, insistia, as outras até algumas riam dela, né? E aí ele chegou até esse momento e na frente de outras pessoas, e ela teve a sorte do colega, então, testemunhar, né? E a empresa demitiu o supervisor. A gente não sabe se depois voltou, mas naquela época chegou a demitir, que é o que a gente espera que as organizações façam, né? Porque o que nós entendemos, isso que o Renato falou, né, dessa leitura do contexto, né, é que se em uma organização os assédios ocorrem, né, e ocorrem com frequência, como era esse caso, se os gestores não se posicionam ou se posicionam favoráveis, né, ou eles deixam acontecer, seja o assédio sexual, o assédio moral, ou as violências, né, é sobre a anuência da organização, né? Então, a gestão tem um papel extremamente importante para se pensar uma cultura que seja mais saudável, né, que leve em conta o respeito, a dignidade, que seja contrária aos preconceitos, aos estereótipos, discriminações e as formas de violência no trabalho, né? Então, a gente entende que não vai dar muito tempo de falar sobre isso, mas que a gente tem que levar em consideração que os assédios, eles têm uma série de consequências para a organização, inclusive para a imagem, né, da organização, quando esses casos de assédio são demonstrados. Então, muitas vezes, se não existe uma sensibilidade para pensar nas pessoas, né, se espera que, no mínimo, se pense na imagem, né, da organização, o que acontece, e a importância de pensar na saúde como um todo, né? Na saúde das pessoas que trabalham naquela organização, no bem-estar, na qualidade de vida, porque atinge as equipes, né? Quando são situações onde tem um chefe que assedia em relação às metas ou em relação a um grupo de mulheres por meio do assédio sexual, por meio desse tipo de nada brincadeiras, né? Com fotos e assim por diante. Então, não por acaso, as mulheres são a maioria dos casos, né? Desde que a gente começou lá a pesquisa, a maioria dos casos que denunciados, né? Que a gente sabe que também tem uma dificuldade, às vezes, dos homens de ir e dizer que estão sendo humilhados e constrangidos no trabalho, mas as mulheres, né, não por acaso, passam por várias dessas situações discriminatórias, né, em função do próprio machismo estrutural no nosso país. Agora, na pandemia, a questão da violência contra a mulher, né, demonstra isso também, né, então,
é em casa, muitas vezes é no trabalho, né? E não é por acaso, né? Não é por acaso. Tem concorrência, tem crise, as mulheres estão estudando mais, aí, opa, né? Também temos que agir em relação a isso. E aí, na nossa sociedade, a gente sabe que ainda é muito presente essa questão, né? Contra as mulheres, a gente vai pensar a questão do gênero fluido também, né? Constantemente a gente tem aí as situações que aparecem da violência contra bissexuais, contra homossexuais, né? Então, tem um discurso, né, muito inclusivo, às vezes, da diversidade, mas as práticas ainda muitas vezes são bastante retrógradas, né? E aí aparecem as mais variadas formas de violência, né? Não é por acaso que as mulheres ganham salários abaixo, né? Tem mais dificuldade de ascender. E eu falo, bom, a maternidade aí é uma das justificativas, é um peso, mas todo mundo nasceu de uma mãe. Cada vez eu repito mais essa frase, né? Durante muitos anos eu não pensei isso, mas ninguém de nós veio de alguém que não seja uma mãe. Pô, como é que a gente não valoriza a maternidade? É um ônus social, né? A gente tem aí colegas que agora a gente vê, né? Ah, porque eu não vou poder trabalhar tanto, e a gente tem que ir dizendo para a pessoa, pô, mas olha, né? Que momento importante. Eu me senti já em vários momentos como assim, né? Ah, mas tu não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, tá? Mas, né? Nasceu minhas filhas, uma ou outra nasceu, né? Então acho que é algo para a gente pensar muito do ponto de vista de o quanto uma sociedade vai valorizando muitas vezes essa via econômica e nós vamos perdendo os valores da vida e da morte, né? Porque é a mulher gerando um filho e muitas vezes a pessoa que sofre tanto assédio, sofre tanta violência que ela decide que ela não quer mais viver, né? E olha como isso é triste. Não existe valor para pensar uma vida, né? Hoje a gente falava muito pouco de morte, né? Suicídio no trabalho até muito pouco tempo atrás, nem na psicologia se estudava muito pouco. Se falava de morte muito pouco. E hoje a Covid vem nos falar muito disso, né? De como a vida pode ser frágil. E aí muitas vezes tá ali o colega do lado sofrendo, chega uma hora que ele vai entristecendo e diz, não quero mais isso, né? Então as violências, os assédios, as discriminações interferem de uma forma muito negativa na nossa saúde, né? E nós precisamos pensar cada um de nós nesse nosso papel, né? Para que seja diferente. É. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, Suzana, é que tanto no assédio moral quanto no assédio sexual, existe uma tendência de culpar a vítima, né? Uhum, Ah, ela foi estuprada, mas também, né, usa roupa, não sei o que lá. Só que o assédio sexual muitas vezes acontece em situações em que não tem nada a ver, né? Existe um caso de uma quantidade grande de assédio sexual no sul da Espanha, por exemplo, vem aquelas mulheres que vêm dos países árabes, né? Que usam calça comprida, depois põem um vestido por cima, depois colocam aquele véu, né? Quer dizer, não tem motivo nenhum, nenhuma provocação, digamos assim, que possa justificar o assédio sexual. No entanto, elas são assediadas, são estupradas. sim. Aqui, tem caso aqui, por exemplo, da mulher que usava um macacão macacão desses de fábrica, né? E também foi assediada, também foi humilhada nesse sentido. Então, acho que é muito importante isso. É muito importante também saber que nas organizações, como em qualquer grupo social, existem normas de grupo, né? Então, tem aquelas normas que são descritivas, que mostram para as pessoas qual é aqueles tipos de comportamento que são mais adaptativos naquele ambiente, as pessoas tendem a seguir isso, né? Seguir especialmente aqueles que têm símbolos de status, de hierarquia, de poder, né? E tem as normas injustivas, que quer dizer, a pessoa quando faz alguma coisa que é reprovada pelo grupo, a reprovação mesmo do grupo impede que a pessoa continue com aquele comportamento. E o contrário, né? Se existe um comportamento que é aceito pelo grupo, a pessoa se insere nesse grupo, ela passa a adotar esse tipo de comportamento. E com assédio moral não é diferente. Quer dizer, nas organizações, criam esse tipo de norma, né? Organizações que são extremamente competitivas, né? Que têm uma hierarquia rígida, que
são capazes de criar esse tipo de norma, e aí não adianta tu colocar lá um código de ética maravilhoso, sabe? Cheio de... Não adianta, porque essas normas são extremamente pervasivas, elas são extremamente fortes no comportamento das pessoas, e existe uma tendência extremamente grande de que elas sigam essas normas informais em detrimento das normas formais. Eu acho que isso é importante. É importante, então, quando se for falar de uma organização, é muito importante ter essas normas em mente para que se possa fazer uma mudança da cultura, né, da instituição, para que seja uma cultura mais solidária, mais aprazível, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante que eu gostaria de ressaltar, né? Obrigada, eu acho que vocês trazem, Suzana, Renato, a questão de como a nossa sociedade patriarcal, machista, misógina é estruturada em norma, né? E numa cis-heteronormatividade branca, né? E como que isso... Por isso que eu fiz questão de que a gente pudesse falar aqui da questão do assédio sexual, porque, ok, todos sofremos assédio, mas as mulheres, por estarem, né? Por não serem a norma, né? Como você trouxe da questões da diversidade, dos bissexuais, dos trans, o que não é norma está muito mais sujeito. Né? O homem, ainda que seja passível, ele é tido como o homem cis heteronormativo, ele está menos porque ele está dentro da norma. Então, ele sofre violências, mas ele está sujeito a sofrer menos violências porque ele se enquadra como norma. Né? A gente está aqui já super passado do horário. Eu quero agradecer pela aula que vocês estão trazendo, né, para a gente, né, que não esgota o assunto aqui. Agradecer muito a Suzana, o Renato, ao NetPot, a quem está presente aqui, o nosso presidente, o Alexandre, o nosso assessor, o Luiz Sérgio, o Antônio e a Renata, que estão nos dando todo o staff. E antes só de encerrar, eu gostaria de perguntar se vocês querem deixar um recado, uma mensagem para não ter que cortar abruptamente. Renato, Suzana, querem deixar uma mensagem para o nosso público, alguma informação que vocês achem que é relevante antes da gente encerrar, porque tem conteúdo para muitas mais lives, né? Dá uma dorzinha no coração aqui encerrar. Quero agradecer a audiência também que está conosco, mas gostaria de deixar essa oportunidade, caso vocês queiram colocar alguma questão antes da gente encerrar. Quer falar, Renato? Posso falar. Eu tenho um escritor que escreveu Morte e Vida Severina, né? O Cabral de Melo Neto. Ele diz assim: morte e vida e morte severina. Então, eu acho que nós, na nossa sociedade, acabamos tendo essa morte em vida, né? Essa incapacidade de nos unirmos, nós que somos essa massa, né? Que está sendo, de certa forma, maltratada, e buscar soluções para os nossos problemas. Uma coisa fundamental para nós, nesse momento, é que nós nos unamos e busquemos as soluções dos problemas de forma solidária, coletiva. Né? Tem um cara, o José Hernandes, ele escreveu As Aventuras de Martim Fierro, que ele diz assim: todo homem busca, né, proteger o próprio pelego. Então, ouça o que eu te falo, fixas no que eu te digo. O diabo sabe por diabo, o mais sabe por velho. Então, eu acho que esses diabos, né, que estão aí, eles não sabem só por serem diabos, né? Eles sabem também porque tem muita experiência, e existe um processo que vem desde a década de 70, que tem crescido e que tem se utilizado. E aí sim, né, a questão psicológica da, da manipulação das massas, né? Foi uma coisa que começou lá com o sobrinho Eduardo Bernays, que era um sobrinho do Freud, né, que se baseou nos textos dele, e que tem sido utilizado, e nós somos constantemente bombardeados, né, por esta estrutura de, de disseminação de informações, e que formam uma cultura que é muito danosa para nós. Eu acho que isso ficou muito evidente agora nos últimos anos, e eu acho que está na hora de nós nos juntarmos, né, buscarmos soluções coletivas, buscarmos não nos isolarmos, buscarmos sair dessa questão do individualismo, do egoísmo, e encontrarmos na solidariedade a solução dos nossos problemas. Porque se não for por aí, eu acho que
não tem, né? É isso. Eu concordo com o Renato, acho que para entender e para mudar especialmente, né, as questões que envolvem a organização, os sofrimentos coletivos não resolvem, obviamente, né? Nós precisamos de práticas e de estratégias que promovam, né, ambientes mais saudáveis e que mudem esses aspectos estruturais que são tão nocivos, né, infelizmente. Tudo isso que a gente falou aqui, né? E quero dizer, então, também, né, finalizando, finalmente mesmo, que vocês têm aí, então, né, o nosso site, lá tem podem seguir nas redes sociais também, né, Nepote, no Instagram, no Facebook, né, podem mandar e-mail se tiver dúvidas. No site vocês vão encontrar as publicações, vão encontrar as cartilhas, vão encontrar os livros que resultaram dos seminários, né, os anais, tudo isso. A gente tem mais produção lá. E a gente fica, né, então, se alguém quiser algum tipo de orientação e tal, a gente fica à vontade para tirar alguma dúvida que possa ter surgido, ou se também, né, o Sindalesc quiser sistematizar, se surgir em questões, dúvidas posteriores, quiser mandar um bloco para a gente também, a gente fica aberto para responder, né? E continuar conversando, né? E queria parabenizar por essa iniciativa, porque realmente a gente vê que, infelizmente, ainda, né? Eu falei que era bem melhor estarmos aqui falando de coisas mais interessantes do ponto de vista de alegria, né? E uma felicidade, né? Que está forte aí da gente pensar e que é muito bom, né? Otimismo e tal, mas precisamos passar, né? Ir em frente, resolver essas questões todas, e eu acho que é pensando junto que a gente pode fazer, né? Chegar a pensar e praticar mais prevenção, assistência, né? E procurar intervir e mudar essas situações, né? Então, parabéns por vocês enfrentarem esse projeto, né? Eu acho que tem em muitas organizações, muitos sindicatos que não chegam a colocar em prática e é isso aí, né? Desejo um bom trabalho na continuidade para todos vocês. Gratidão. Pode falar, Alexandre. Muito obrigado aí pela presença de vocês, contribuíram muito. Esse é o primeiro de vários, esperamos, né? Contatos, parcerias, porque acho que é justamente isso, esse network que vai promover, né? Esses caminhos para as pessoas terem também, né, como se desfazer um pouco, se fortalecer, né? Porque a gente precisa, de fato, fortalecer as pessoas para elas se levantarem, né? E enfrentarem muitas vezes, né? Mas antes disso a gente tem que se fortalecer, né? Que nem uma atividade a emocional, a psicológica, é que nem a física, né? Temos que trabalhar, fazer muito para adquirir força para resistir e lutar contra esse tipo de situação. Parabéns, muito obrigado, Sindalesc, realmente abrimos oficialmente, né, o nosso projeto de assédio, né, e violência, com dois grandes pesquisadores, além de pesquisadores atuantes, né, mão na massa, teoria e prática. Isso é muito importante, a gente está muito satisfeito, muito lisonjeado de tê-los aqui conosco, né? E esperamos poder contar com vocês em outras oportunidades, porque esta porta que nós estamos abrindo, nós vamos precisar de muito suporte de pessoas que já trilharam por muitos anos esse caminho. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Alexandre. Na verdade, é só gratidão mesmo a esses pesquisadores, professora Suzana, Renato, por gentilmente, né, virem aqui nos dar uma aula juntamente com o público, agradecendo também aqui. E, Suzana, pensando no que você trouxe, né, eu acho que a gente precisa falar disso realmente, para que possa ser mais leve no futuro. Senão, como é que brinca aquilo que é gratiluz, né? Tá lá, mas tá tudo, tá só, não, tá tudo bem, tá tudo positivo, mas não tá encarando as questões. Então, para que a gente possa, né, estar realmente feliz, integrado,
conectado com a abundância da vida, a gente precisa lidar com essas questões, né? Então, nesse sentido, de novo, o papel de vocês aqui ofertando esse conhecimento, o papel da universidade pública também, quero salientar aqui, através de vocês, do NEPOT, então, do valor que o conhecimento, né, público sendo ofertado agora, né, porque já se falou que antes, muitas vezes, a universidade não chegava ao grande público. Uma forma, né, se alguma coisa veio, podemos dizer que é positiva da pandemia, é a gente ter esses meios virtuais mais recorrentes para que a informação possa chegar, né? Então, isso fica gravado, quem quiser reassistir. Então, é uma possibilidade da gente estar colaborando para disseminar o conhecimento, não só para o Sindalesc, mas para as outras entidades e para o grande público. Então, muita gratidão a vocês e que essa nossa parceria seja só o começo dela. Obrigada, audiência, e uma boa noite para nós. Boa noite. Boa noite. Obrigada aos participantes também. Boa noite. Já saiu do ar, Antônio? Eu acho que não. Eu vou esperar concluir, porque senão eu fecho, ele termina com vocês falando na metade. Mas podem... Tem o delay, né, que é um pouquinho depois, então acho que a gente sai, né? Podem sair à vontade. Muito então, obrigado. Tá bom. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado. Foi um prazer. Tudo de bom. Tchau, depois tchau. encaminha as fotos. Podemos divulgar, né? Claro, Sim. claro. Ah, ok. Boa noite, então. Obrigada. Obrigado.